Oiê, vamos falar da UEA? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouco mais o que a UEA quer de você na redação e especificamente do que a UEA quis de você em 2024, a gente vai analisar os textos motivadores, algumas ideias possíveis a serem trabalhadas e também alguns erros e coisas para prestar atenção. E o que eu achei do tema de redação da UEA de 2024, que é a UEA 2025 Macro. Vale lembrar que a UEA, ela tem também os seus temas de redação da UEA CIS 2 e UEA CIS 3, mas também tem a possibilidade da UEA Macro. A gente tem essa certa confusão que a UEA ela é dividida com a gente colocando o ano de acesso, então é a UEA ano 2024, acesso 2025, com essa ideia do macro. A redação, ela não é muito misteriosa, tem muita gente que fica com muito medo da redação, porque não é parecida com o Enem, mas para quem já está acostumado com a estrutura do Enem, a UEA, ela ajuda bastante você a escrever uma boa redação. E para você que quer ler todos os textos motivadores na íntegra para ver como que caiu na prova, tem um link aqui embaixo do vídeo, ou você pode escanear esse código QR na tela com a câmera do seu celular para você poder ver como que apareceu na redação para você. E a UEA utilizou as específicas palavras para poder falar do tema de redação, que foram: crianças e adolescentes devem ser proibidos de acessar redes sociais. Então, pelo terceiro ano consecutivo, a gente vai ter um outro tema de mais ou menos uma pergunta que a gente teria como se fosse uma pergunta de sim e de não. A gente teve, então, dos que a gente teve do tema da UEA em 2022, o ativismo digital pode mudar positivamente a sociedade brasileira. E a gente teve em 2023 com é possível viver a democracia em um país tão desigual como o Brasil. Colocar, então, esse ano para a gente poder ter crianças e adolescentes devem ser proibidos de acessar redes sociais é a ideia do que a gente tem do sim e do não. É muito interessante porque a gente poderia também colocar com a mesma ideia do out, de crianças e adolescentes deveriam ser proibidos de acessar redes sociais ou não. Você pensar que esses temas também abrem a possibilidade de você falar que deveriam ser proibidos, mas não é possível, ou não deveriam ser proibidos, mas é a melhor solução. É uma possibilidade que você também tem de argumentação. Assim fica o texto motivador número 1. A interação de crianças com a internet ocorre cada vez mais cedo e de forma ampla. Cerca de 1/3 dos usuários da rede do mundo é de crianças e adolescentes. Segundo dados de pesquisa TIC-Kids Online, produzida pelo Comitê Gestor da Internet, ao todo, 95% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos acessaram a internet em 2023. Entre as crianças de 9 a 10 anos, 68% disseram ter perfis em redes sociais. É importante destacar as oportunidades de aprendizado, entretenimento e acesso a direitos fundamentais dessa presença de crianças e adolescentes no ambiente digital, mas também os riscos de exploração, exposição e acesso a conteúdos inapropriados, diz Maria Mello, coordenadora do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, entidade de histórica atuação nos direitos da infância. Então é perceber que esse primeiro texto motivador já está mostrando para nós que esse tema de redação não é uma questão de você achar ou não achar, ou de você pensar que pode ser que não seja tão exagerado assim, mas é que sim, nós temos sim um tema falando de uma coisa que está acontecendo, não é uma questão do que está perguntando da sua opinião, se você acha que tem mais crianças e adolescentes na internet. Aqui está colocando que sim, há sim uma presença muito maior e principalmente de crianças em redes sociais. Então é perceber que esse tema está colocando em xeque essa problemática de que, tudo bem, nós temos essa presença muito grande. A gente não pode tirar o fato de que é apenas maléfico, mas será que esse excesso de acesso é uma coisa benéfica para a população? E assim fica o texto motivador número 2. O governador da Flórida, nos Estados Unidos, Ron DeSantis, sancionou um projeto de lei que limita o acesso de menores de 16 anos a redes sociais. A norma entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025. A partir do ano que vem, crianças com menos de 14 anos estarão proibidas de acessar as plataformas de redes sociais e adolescentes entre 14 e 15 anos podem ter acesso, desde que obtenham o consentimento dos pais, uma medida que, segundo seus apoiadores, protegerá esses jovens e crianças dos riscos online à saúde mental. Apoiadores afirmam que a lei conterá os efeitos prejudiciais das redes sociais sobre o bem-estar das crianças que usam essas plataformas excessivamente e que, como resultado, podem sofrer da ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental. Então aqui a gente já percebe então como que a gente teria então uma das problemáticas a respeito desse tema, que é, quando a gente fala do acesso a redes sociais, nós precisamos perceber que estamos falando sobre 3 entidades: a família,
as empresas e os governos. Então a gente está percebendo que o governo ele tem sim uma participação que é do que a gente tem da estipulação de leis e da limitação de empresas sobre quem usa essas ferramentas e também dessa fiscalização de como que faz para poder fazer com que as crianças sejam sim fiscalizadas para utilizarem essas organizações e essas mídias sociais. Só que o problema também a gente percebe será que basta apenas ter uma lei? E assim fica o texto motivador número 3. Instagram e Facebook vão banir menores de 13 anos. Toma que o filho é teu. Coisa que a gente pode perceber, inclusive, aqui nessa charge é que a gente tem aqui os dois pais furiosos, inclusive, também não querendo segurar a criança e os dois também segurando o celular. Então a gente percebe que a gente aqui, mais uma vez, está falando dessas três instâncias, do que a gente tem da família, que a gente poderia colocar como uma forma de negligência. Temos também do que a gente teve anteriormente do governo, falando sobre essa imposição de leis, essa fiscalização, e também das empresas, com elas dando o filho para a criança como se não é mais para poder cuidar dessa criança. Só que também é perceptível da gente perceber que nesse tipo de tema, a gente não pode colocar que a gente não tem essas redes sociais e essas empresas que não querem que eles estejam por lá. Será que mesmo que se não tivesse uma lei, elas estariam fazendo alguma coisa? Será que está faltando fiscalização para que essas empresas comecem a tomar uma diferença de atitude quando falam dos seus tipos de usuários? E assim fica o texto motivador número 4. Proibir o uso das redes sociais não é a solução e achar que elas vão deixar de existir é ilusão. Uma das correntes positivas encontradas nas redes é o aprendizado. Hoje já é possível encontrar diversos perfis para se aprender temas diversos que vão desde cozinhar até falar outro idioma. A própria plataforma do TikTok já disponibiliza uma seção Aprender com conteúdo mais educativo. Além do acesso ao conhecimento, as redes sociais também ampliaram as interações sociais. Conhecer novas pessoas com interesses em comum, por exemplo, faz com que as redes sociais promovam aspectos de socialização e de comunicação. Isso acontece com mais intensidade durante a adolescência, já que essa é uma fase em que há a inclusão social do indivíduo em grupos. Então a gente pode perceber que também está colocando-se um aspecto positivo que é, será que realmente proibir de acessar a rede social é uma coisa que vai fazer com que a criança ela tenha um desenvolvimento melhor? Percebemos aqui então que o uso do que a gente tem, inclusive, da plataforma do TikTok tem da parte da formação educacional e com, inclusive, a criança e o adolescente que procura um grupo social de participar. Então a gente percebe aqui, porque essa inclusão dessa aba de aprender, nós temos então esse forma de como que a gente utiliza as redes sociais. Então é perceber que o TikTok, ele mudou sua estrutura para que ele seja convidativo para com que as pessoas que usem as redes sociais também vejam a possibilidade de que ali também é um espaço de educação e não apenas de você ficar tirando foto com filtro ou se não de tendo conteúdo inapropriado como foi colocado no texto motivador número 1. Dos textos motivadores, o que eu consideraria os mais importantes para você poder analisar seriam os textos motivadores número 3, número 4, número 2 e número 1. É mais ou menos parecido com o que eu achei também do EASIS 3, mas longe de mim dizer que esses textos motivadores não são importantes, que eu coloquei por último, ou que eles não têm informações relevantes, mas eu acho que você deveria prestar mais atenção para criar tese, explicação e justificativa da sua argumentação, seria dessa ordem. Agora vamos lá, de teses possíveis para a gente poder trabalhar dentro desse tema de redação, eu acho que a primeira delas, o que a gente pode perceber então, é que a gente pode responder esse tema com sim, não ou até encontrar um meio termo. Eu acho que o primeiro que a gente poderia colocar seria que deve ser proibido, pois a exposição a conteúdos inapropriados escapa da vigilância dos pais e empresas e, por consequência, causa riscos à saúde mental. Eu acho que é importante perceber que a gente está falando de pessoas que não têm a formação nem emocional e nem psicológica completamente desenvolvida. Quando a gente libera de forma com que a gente tenha, com que a criança tenha acesso ilimitado, ou mesmo que a gente tenha um acesso regrado, isso não faz com que a gente consiga impedir com que ela tenha um tipo de conteúdo que não viu. Como, por exemplo, eu mesmo sou muito crente de que a gente tem acesso a alguns tipos de filmes que a gente assistiu que moldam nossa vida, que a gente assistiu um pouco antes do que a gente deveria mesmo realmente assistir. Então a gente tem que, por exemplo, encontrar um filme, encontrar uma série ou um tipo de ideologia dentro de plataformas, principalmente pela ideia que a gente tem do texto motivador número 4, que é participar de grupos, que pode fazer com grupos que sejam, inclusive que façam meio que uma máscara de ser discurso de ódio, mas estão aceitando a pessoa, é uma coisa muito problemática. Então sim, tem a parte do aprendizado, tem a parte da socialização, mas perceber que talvez esse tipo de, mesmo que permitir e mesmo com a vigilância dos pais, isso não impede que ele também tenha acesso a conteúdo que pode prejudicar sua saúde mental. Um outro
Outro tipo de organização argumentativa que a gente poderia colocar seria que não deve ser proibido, pois as redes sociais podem ser utilizadas como forma de ensino e um espaço de comunicação dos responsáveis entre crianças e jovens. Assim como coloquei como contraponto do anterior, a gente ter as redes sociais é uma forma do que a gente mostra da obrigação da participação dos pais em falar sobre tópicos que precisam ser mencionados. Então é perceber que essa organização de falar sobre o assunto, de falar sobre temas, de que, inclusive, não deixar para que outras pessoas falem sobre esses assuntos que são importantes, deixem de ser uma parte da responsabilidade dos pais. Assim como a gente percebeu também aqui nos textos motivadores, percebi que o texto motivador número 3 mostra uma das coisas mais importantes, que é os pais são responsáveis pelas crianças, seja por temas muito difíceis de conversar, ou se não para poder conseguir mostrar uma pessoa que ela é capacitada para poder mostrar esse tipo de assunto. Então cabe sim o pai para poder trazer esse tipo de discussão e fazer com que seja um espaço de comunicação e também de forma de ensino, que não necessariamente seja de temas que são inadequados, mas, por exemplo, educacionais, como, por exemplo, a gente tem aqui de vídeos no YouTube ou vídeos no TikTok. Inclusive, um que seria um meio termo é que seria de deveria ser proibido, mas a negligência dos pais em comunicar com os filhos e a falta de responsabilidade dos presos do gerenciamento de conteúdo impede de ser uma medida eficaz. Então, assim como eu falei, o problema é que, tipo assim, a gente pode proibir. Mas qual que é o problema? A gente tem as empresas que não estão responsáveis em gerenciar o conteúdo inapropriado e muito menos os pais que eles querem ter o total controle ou sequer, às vezes, a participação na vida dos filhos para poder falar sobre esses assuntos. Então é perceber que a gente tem, sim, uma possibilidade de falar que a proibição poderia ser capaz, mas que mesmo assim isso não vai impedir com que continuem existindo pais negligentes e continuar existindo as empresas tentando procurar com que pessoas fiquem passando cada vez mais tempo dentro das plataformas sociais. Agora, de repertórios que você poderia utilizar, eu acho que é inevitável você falar sobre o filme O Dilema das Redes, que é como é intencional essa forma de você fazer com que as pessoas passem cada vez mais tempo em redes sociais. Como essa criação de grupos que não é fiscalizada é proposital e que também o ódio é uma forma de se criar cada vez mais pessoas para poderem passar mais tempo nas redes sociais, porque é um sentimento que instiga nas pessoas a poder fazer com que elas passem por mais tempo por lá. Então é um tema interessante do que a gente tem desse tipo de filme para colocar nessa redação que encaixa como uma luva. Um outro tipo de repertório que, apesar de não falar do âmbito da internet, mas também podemos considerar a internet como um outro espaço do mundo real, que seria do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de a gente poder garantir tanto a supervisão quanto também o espaço de comunicação e o espaço de aprendizagem para poder falar com eles. E que também quer dever os responsáveis de trazer uma boa criação, uma boa educação e espaço de comunicação, seja ou com os pais ou com profissionais capacitados. Agora, indo um pouco mais de séries, eu acho que o Black Mirror ele apresenta dois tipos de repertórios que poderiam ser muito bem utilizados, que seria tanto da negligência quanto também o da manipulação das pessoas para poder utilizar em redes sociais, que seria o episódio do Arcanjo, que temos esse controle da mãe que não quer que a filha tenha a sua própria vida e inclusive por um mau entendimento a gente tem os episódios escalando de uma forma bem intensa, mas também pelo outro lado que a gente vai ter do Joan é péssima, que é desse tipo de conteúdo intencional criado-se para apenas se causar a instigação do ódio e que poderia ser utilizado de tantas outras formas, como por exemplo, a gente teria como as redes sociais também são uma oportunidade de a gente poder ter redes de ensino, mas que muitas das vezes não são utilizadas e são pensadas apenas como plataformas de dancinha. Agora, se você não está pensando em repertórios que são fora dos textos motivadores, mas você está pensando em uma coisa um pouco mais dentro da prova, e lembrando que a UEA não obriga você a trazer repertórios de fora da prova, poderíamos falar das questões 14 e 22, que apesar de serem questões da parte de ciências, nós estamos vendo sobre relações de crianças com brincar. Então a gente falar desse direito de brincar, dessa coisa que a gente tem da criança, poder ter esse direito de socializar, de poder se interagir com o mundo, é uma parte importante do seu desenvolvimento. Então as redes sociais, elas podem sim fazer parte do desenvolvimento, mas assim como também tem as brincadeiras, a gente também precisa fazer com que elas tenham entendimento de sociedade e entendimento do que é correto e o que não é correto. Não só para não machucar crianças, mas também não machucar outras crianças. Que é por isso que a gente tem também a vigília das crianças, inclusive a gente fala para elas, né, ó, não vai brincar desse
desse jeito você se machuca. Mas é uma percepção que a gente tem de uma boa analogia de que, sim, brincadeiras são boas formas das crianças poderem se adaptar à sociedade e inclusive também dos próprios adolescentes também. Um outro tipo de pergunta seria o que a gente tem na questão 16 com essa construção das pontes. A gente pode perceber que a gente tem a ponte ela sendo construída com junções e com segmentos, um vai unindo o outro. Se a gente coloca essa ideia do Estado, da família e também das empresas, se essa união ela não é muito bem segmentada, se ela não é fiscalizada, se ela não é feita de uma forma que faça com que exista um benefício para todas as partes, essa ponte não vai ser construída da melhor forma possível. A gente tem que ter, sim, uma união dos dois lados trabalhando em conjunto. E por fim, talvez a gente teria também o livro de leitura obrigatória do Macro, que foi o de Ciranda de Pedra de Lígia Fagundes Telles. A gente falar sobre relações sociais dentro desse livro é uma coisa inevitável também com o que a gente tem das personagens, que tem no começo desse livro com essa não aceitação da nova personagem sendo se colocada na família e no final ela se abrindo, mostrando como essa Ciranda na verdade mais machucava elas e queria com que elas se aproximassem do que na verdade afastassem. Então falar dessa comunicação de família, comunicação de pessoas, que é sempre um ponto muito importante quando a gente fala sobre temas de crianças e adolescentes. Agora, quais erros seriam muito possíveis a serem discutidos nesse tema de redação? Eu acho que o primeiro deles seria eu falar de apenas o vício de utilizar a rede social ou utilizar celular. Acho que é muito comum a gente ficar pensando, até mesmo aquela brincadeira do meme da criança de tablet, ou da gente não levar em consideração que a gente tá falando desse tema sobre criança e adolescente, mas é falar que a gente tem esse negócio da rede social, a gente não tá falando nem do vício, mas será que é saudável? Será que não é saudável? E aí a pessoa fica focada, que fala assim, os jovens de hoje em dia ficam muito focados em ficar usando o celular. Não é esse o tema, não é esse o foco. O foco é se a gente precisa proibir o uso de rede social dessas crianças e adolescentes ou não. A gente tá falando de uma questão legislativa, não estamos falando nem mesmo do uso do que a gente já tem da pessoa já afetada pelo vício. Um outro também bem possível do que poderia acontecer com esse tipo de tema é você falar apenas de crianças ou apenas de adolescentes e não falar dos dois. A gente precisa levar em consideração que tanto criança quanto adolescente são idades diferentes, os conceitos são meio parecidos, mas você precisa deixar muito claro para o seu corretor que você está falando dos dois, que você não está escolhendo apenas falar de criança ou apenas falar de adolescente, que você está escolhendo falar dos dois ao mesmo tempo. Agora, o que eu achei desse tema de redação? Você tá de sacanagem comigo, assim, esse tema de redação é um copia e cola do UEA. Tipo assim, esse tema já caiu no tema de redação do que a gente teve da UEA. Se eu não me engano, foi a UEA CIS 2 do que a gente teve de redes sociais por crianças, de proibir ou permitir. Então, a gente já teve esse tema de redação. É uma coisa que eu achei meio paia. Tipo assim, tudo bem, esse tema caiu com essas palavras? Não caiu com essas palavras. Mas, tipo, por que tá repetindo o tema? Tipo assim, não é um tema nem que faz tanto tempo assim que saiu. Lógico, assim, faz sim um seu certo tempo, porque foi um tema que caiu, se eu não me engano, em 2021. Mas, tipo, poderia ter, sei lá, mudado pra, tipo assim, talvez não falar de redes sociais, mas, assim, poder ter falado de uma outra situação. Eu não sei, eu não gosto muito quando os temas são parecidos, por exemplo. É que nem pensar que o Enem PPL de 2022 vai ser o tema do Enem oficial de 2024. Tipo, tem tanta coisa que a gente pode discutir, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Eu mesmo já gravei um vídeo falando sobre 12 temas diferentes que a gente poderia ter de redação. Aí a UEA vai e fala assim, ó, quer saber, eu vou utilizar o mesmo tema de redação. Não, eu acho que assim, o tema eu acho muito legal, eu acho muito responsável, eu inclusive gostei muito da organização dos textos motivadores para poder trazer ideias, para poder trazer argumentações, mas é um copia e cola, eu acho isso meio preguiçoso, sabe? Tipo assim, tudo bem, o tema é muito legal, mas assim, a gente tinha que falar de novo desse tema? Não sei, eu não gostei dessa atitude não. O tema é muito legal, mas não sei, não gostei, não gostei, não gostei, essa é a minha opinião. Desculpa, não gostei. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então, o que eu achei do tema de redação da UEA Macro 2024, inclusive com os textos motivadores, algumas ideias a serem trabalhadas e também como a prova poderia te ajudar. O que você achou desse tema? O que você pensa? O que você tem de dúvidas? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E vale lembrar que também que se você quiser vir estudar a redação da UEA comigo para ver temas de redação, exemplos de parágrafos ou até mesmo estratégias argumentativas, tem um link aqui embaixo do vídeo ou você pode escanear esse código QR para poder vir estudar comigo no meu curso de redação vitalício. Então você pode estudar comigo desde o primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano do ensino médio, ou se não que você está fazendo apenas um macro para poder estudar no último ano, para você poder se preparar com muita confiança. Vale lembrar que se você não gostou do curso ou não era exatamente o que você queria,
dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso completo. E apesar de eu estar reclamando desse tema de redação, esse tema de redação, para você que é meu aluno no meu curso de redação ou você é membro aqui do canal, você pode conferir depois comigo como que eu fiz esse tema de redação no papel, seguindo apenas o que a gente tem disponível da prova para você poder também conferir como que eu pensaria para poder escrever esse tema de redação, como que eu me organizaria das ideias, inclusive para você poder ver até mesmo com ideias do que eu pegaria da prova e não do que teria fora, para você poder ver que a redação é bem possível de se fazer dentro do tempo que é proposto. E para você que ficou interessado em ver quais foram os temas da OEA CIS 2 e da OEA CIS 3, eu falei sobre o tema de OEA CIS 2 do ano de 2024, fazendo a mesma análise, falando sobre os textos motivadores, as ideias possíveis, e inclusive falando de também alguns erros, ou se não, você quer ver o que acontece com a OEA CIS 3 desse mesmo ano. Falei também sobre repertórios, li os textos motivadores, falei até também da minha opinião, ou se não, você quer ver um dos temas do ano passado, como por exemplo, que eu já falei sobre o tema de proibir ou permitir o uso de redes sociais na OEA CIS, que tem aqui nessa playlist sobre todos os temas de redação da OEA. Eu tenho todos desde 2021, do que vai ter da OEA CIS 2, 3 e macro. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!